bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata, da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Umbanda é sobrenatural? Ou vamos falar sobre o sobrenatural. Antes disso, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, todas, para receber todas as notificações, curtam e compartilhem, tá bom? Quando a gente fala da Umbanda, se ela é sobrenatural, gente, quando o assunto é sério, né? Quando a gira começa, quando as incorporações começam, é algo sobrenatural, né? Eu tô falando quando é sério o trabalho, hein, gente? Tem as coisas aí que não tem nada a ver com sobrenatural, não. Só que o sobrenatural, ele está muito mais ligado com fenômenos. Então, o que são os fenômenos? Por exemplo, a materialização de objetos, tá? Então, tem até a questão do duende, né? Que falam que o duende tira as coisas do lugar. Não é nada. Ou é a pessoa que é desligada mesmo, ou é um espírito realmente que isso existe. Eu sempre falo para vocês que aquilo que eu trago aqui são experiências de vida, né? E eu vou aproveitar que eu estou contando algumas histórias que passou na minha vida. Quando, final de semana, nós estávamos, eu tinha uns 12, 13 anos. E faz tempo, tem memória boa, hein, gente? Porque faz tempo, hein? Faz tempo. Eu lembro, hein? Algumas pessoas que vão lembrar junto comigo. Tinha uma tia, tenho, né? Uma tia que era criança, né? Ela era mulher, mas era a nossa criança. A gente brincava, ela acompanhava a gente nas brincadeiras. E quando ela estava na nossa casa, a gente queria dormir tudo junto com ela. E a gente foi dormir num quarto. E aí, ela sempre brincava com a gente de assustar. Ela brincava. Só que a casa que meu pai morava, ela tinha uma história lá que uma pessoa tinha sido enforcada lá na casa. E pelas características que falavam, essa pessoa resolveu o espírito das caras desse dia. Só que começou, a gente deitou, a hora que minha tia resolveu sossegar, nossa, nós estávamos ali de criança. Ai, tadinho do meu priminho, gente, tinha um que tinha 2 aninhos. A porta ficou pequena para que todo mundo queria sair daquele quarto. E aí, todo mundo se ajeitou, todo mundo deitou e estava claro. Era casa antiga, a janela já dava para a calçada. E a rua estava iluminada, então, as janelinhas de madeira, então a luz entrava ali pelos vãos da madeira. E aí, daqui a pouco, a minha tia começou: para, quem está puxando minha coberta? Quem está puxando minha coberta? Eu, achando que era brincadeira, eu resolvi dar uma olhadinha. Gente do céu, eu não estava tão acostumada a ver espírito desse jeito assim, sabe? Tão claro assim, né? Comecei de pequenininha, as coisas foram dando um tempo, porque você não vai dando mais atenção, você não vai mais nem achando, né, que você tá... Levei muito castigo por conta dos espíritos que eu via, e aí aquilo eu fui deixando um pouquinho de lado. Mas nesse dia eu vi. E realmente era um espírito puxando a coberta da minha tia. Então, aonde que a gente fala do sobrenatural? Onde que eu falo da parte extrafísica? É quando esse espírito, ele tem essa força, né, de conseguir pegar um objeto e movimentar, porque ele não movimenta com as mãos, a atitude dele ali é com as mãos, mas ele está movimentando com uma energia. E essa energia, normalmente, esse tipo de espírito, primeiro, foi um espírito que se suicidou, né, da forma como ele se matou ali enforcado. Era um espírito que já tinha uma história complicada de vida. Então, até que no vídeo anterior eu falei, a gente vai, né, para os devidos caminhos, que são vários quando a gente desencarna, de acordo com a nossa evolução, de acordo com aquilo que a gente fez aqui. Ele não era muito bonzinho, não. Então, quer dizer, e ele já não
Você percebe que assim, a gente fala que o espírito perde a consciência, ele perde a consciência do que ele está fazendo, do que ele está causando. Então, na verdade, ele quer trazer para a vida não, né, para a morte dele, espíritos que façam as mesmas maldades que ele fazia. Então, assim, a gente vivia passando susto naquela casa. Na cozinha tinha um fogão a lenha, e essa já foi uma outra situação. Tava meu irmão, tava um amigo nosso, tava a esposa do meu pai na cozinha. Eu não lembro se essa minha tia estava também, acho que não estava nesse dia não. Eu sentada no fogão a lenha, onde tudo começou. Fogão a lenha. Primeiro eu tinha visto um bracinho sair, até então eu olhei, estava acostumada, daí fiquei quieta, de dentro do fogão. Aí tinha, em cima do fogão tinha, nossa gente, eu tô só me entregando hoje, né? Eu tô na minha sessão Remember. E aí eu tava sentadinha lá no fogão e tinha aqueles radinho gravador, sabe? As fitinhas cassete, atrás de mim. E eu sentada assim de costa pro rádio e a gente conversando ali e tal. De repente, esse espírito foi e apertou. Ele apertou o play e o rec do gravador, gravou um som absurdamente horrível, parecia um uivo, parecia um grito, mas é como se fosse uma pessoa mesmo falando ali, uma coisa horrível. E eu tinha feito uma viagem com meu pai de moto. Meu pai me levou daqui de São Paulo, lá para a cidade dele, que dá mais de 300 quilômetros de moto. Aí deu uma dorzinha aqui, parecia um bico de papagaio, sabe? Porque meu pai, quando ia mesmo, e eu não conseguia levantar de uma vez. E aquela dor aqui, eu me segurando, eu queria correr também, né? O meu irmão, o amigo dele, a esposa do meu pai, a porta ficou pequena de novo. Então, quando a gente fala, eu estou tocando, como eu falo para vocês, são assuntos que eu falo, são com propriedade. Ó, esposa do meu pai, Olga, se você ver esse vídeo, põe lá embaixo que você lembra desse dia, tenho certeza, meu irmão também. Vocês vão ver que eu não estou contando história, gente, eu estou contando fatos que ocorreram na minha vida. Então, quando a gente fala de sobrenatural, essa energia que o espírito gera, e normalmente esse espírito gera essa energia por conta da raiva, por conta da vingança, por conta de ter perdido, né, essa consciência do que é um sentimento bom, do que é um sentimento puro. Então ele vai só acumulando essa energia, e essa energia, você sabe quem que alimenta ele? Nós, com os nossos sentimentos. Sabe aquela história de que o semelhante se atrai? É exatamente isso. Então, se eu não estou bem, se eu estou triste, se eu estou incomodada, se eu estou perdida, se eu estou me sentindo mal, mas está tudo bem na minha vida, mas eu não estou bem aqui dentro, aí você pode ter certeza que é um desses que você atrai para perto de você. E aí, se dentro da sua casa, se dentro do seu ambiente de trabalho tiver ocorrido situações ali que a gente entende como uma tragédia, porque o suicídio é uma tragédia, ou acidentes dentro das empresas é uma tragédia, aquele espírito ele fica por muito tempo ali ainda, até ele tomar consciência. A revolta, tipo, não é a minha hora, né? E a gente já conversou no outro vídeo que a nossa hora é que a gente não consegue aceitar. Mas a nossa hora, ela está marcadinha, o dia, o horário e o motivo. A gente só precisa de um motivo para sair daqui. A gente só precisa de um motivo para desencarnar. Entendeu? A gente precisa ir um dia. E aí as coisas que acontecem aqui é de acordo com a nossa evolução. É de acordo com aquilo que a gente mesmo se propôs, né, a fazer. A vida, a gente tem sim nosso livre-arbítrio, mas quando a gente fala de morte, não existe livre-arbítrio. Não tem. No livrinho da vida já está escrito ali. Então, tanto é que a gente vê casos de pessoas que sofreram, né, vários acidentes, sofreram situações. Gente, eu vou falar pelo meu próprio pai. Meu pai
eu tinha meses de idade. Quer dizer, não tinha idade, né? Só tinha meses. Meu pai deu 2 tiros na cabeça. Entendeu? E assim, meu pai, olha quantos anos o meu pai viveu ainda. Né? Meu pai faleceu tem 5 anos para mais um pouquinho, 5, 6 anos. Então assim, olha quanto tempo se passaram com o que aconteceu com meu pai, né? Ele ter 2 tiros na cabeça, fora acidente, fora um monte de outras coisas. Então, né, pessoas que sofrem acidentes horríveis aí, situações horríveis e tá vivo. É milagre? Não, é porque não é a hora dele. A hora está escrita e só Deus que sabe. Tá? Então, quando a gente fala, né, voltando aqui só no sobrenatural, é isso, são fenômenos, são situações. Então, a incorporação, ela ainda não é considerada algo sobrenatural, porque a incorporação a gente está sentindo, as pessoas estão vendo os nossos trejeitos, né, a forma como a gente recebe a entidade ali, porém, não tem materialização ao redor. Então, só um clarividente que estaria vendo, né, no caso, os espíritos ali ao redor. Então, não é considerado sobrenatural. O sobrenatural é quando se mexe mesmo as coisas, é quando se arrasta a corrente, quando se escuta barulho, entendeu? Tem gente que quando ouvir meu vídeo hoje não vai dormir, né? Até sei, né? Tem uma pessoa que adora meus vídeos, mas é medrosa, né, Camila? Beijo pra você. Vai dormir com a mãe hoje. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo. Esse vídeo veio hoje justamente por conta de perguntas que eu estou recebendo, tá? Então, falando sobre o que era o sobrenatural na Umbanda. Então, é isso. O sobrenatural não se identifica tanto na Umbanda, né? Mas tudo que a gente fala aqui é o desconhecido pra gente, é o sobrenatural, tá bom? Então, ó, agora não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Curtir, compartilhar, acessar a gente pelas redes sociais, tá? E a gente vai ficar por aqui e vamos sempre estar falando com vocês de Umbanda, mas falando de uma forma diferente, porque aqui a gente fala de coração para corações. Até o próximo vídeo.